Dissemos hoje cedo que nós saímos lá atrás do Velho Testamento de uma sociedade patriarcal. E desde o advento da assunção de Maria a um lugar de santidade, a sociedade e o mundo se tornou matriarcal. E de uma maneira inacreditável, depois da década de 60, quando as mulheres ganharam autonomia, começaram a trabalhar e a ter igualdade, o que tem acontecido nos nossos lares tem sido realmente entronizar os nossos filhos num lugar de reis e príncipes. E nós estamos cometendo um grande erro porque filhos precisam de pais. Muitos filhos hoje estão irados porque não foram cuidados por um pai e por uma mãe. Muitos filhos estão, muitas vezes, vivendo uma vida muito difícil hoje porque não foram cuidados pelo pai e pela mãe. O maior presente que você pode dar para o seu filho é o presente da sua presença na vida dos seus filhos. Muitas vezes nós queremos dominar o mundo, queremos ganhar dinheiro e muitas vezes a gente perde os nossos filhos. Tome muito cuidado. Eu convidei hoje aqueles que têm filhos rebeldes para vir aqui. Você tem filhos rebeldes? Meio rebeldes? Rebeldes inteiros? Extremamente rebelde? Ou hiper rebeldes? A gente tem que fazer a conta. Agora veja só, se você está aqui, você tem bons filhos, lembre-se que eu e você somos pais e mães, e eu sou pastor e sou pai junto com você, e nós estamos sempre do lado dos nossos jovens quando eles acertarem, quando eles errarem. Eles não podem ter uma igreja só para os acertos, tem que ter uma igreja também quando eles erram, não é? E é muito gostoso a gente ver isso acontecer. Irmãos, eu chego aqui no sábado, eu faço questão de ficar no meu gabinete. Adolescentes e jovens, pode procurar o pastor a qualquer hora, todo sábado à tarde. E é muito gostoso ver a batidinha lá no vidro. Pastor, eu posso falar um minutinho com o pastor? Já começa por ali, nunca é um minuto. Se a gente fosse dar um minuto, a gente diria assim, ok, acabou, tchau. Mas como é gostoso estar disponível para os nossos jovens. E eles sabem que eles podem contar com o pastor. A gente passa aqui às vezes das 2 da tarde até as 8 da noite todo sábado. Fazendo o quê? Apoiando os nossos jovens. Eu sei que para nós que somos pais, nós queremos a perfeição dos nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam os melhores do mundo. Mas irmãos, tem um defeito de fabricação. Em pecado fomos gerados. Papai e mamãe não são perfeitos, mas fale isso baixo. Porque todo pai e mãe gosta de ser perfeito. Quer transparecer uma perfeição, uma espiritualidade. Vou falar baixo porque não tem muito pai aqui. Olha, mas o papai e a mamãe não são perfeitos. Essa é a notícia que a gente quer dar. Eles procuram acertar, mas nem sempre acertam. Mas o mais gostoso de tudo é descobrir que se você tem um pai e uma mãe presente na sua vida, você nunca terá momento de rebelião. A não ser que mágoas e ressentimentos envolvam a vida de vocês. O texto que lemos hoje cedo, de 1 Samuel 15, 23, eu vou pedir para que eles coloquem na tela, para daqui a pouquinho a gente ler, mas eu vou ler rapidamente o texto que diz: Deus deu a seguinte ordem: fere Ameleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Pelo que se vê, Saul não executou a vontade de Deus, porém chegou-se gabando de haver feito tudo que o Senhor lhe ordenara. E esse lhe disse: bendito seja tu, Senhor, executei as palavras do Senhor. É o que diz o texto de 1 Samuel 15, 13. Irmãos, veja só, aquele tempo era um tempo difícil, os homens viviam debaixo da lei, era olho por olho, dente por dente, uma época difícil. Irmãos, se o padrão de hoje fosse lei, a maioria de nós já não existiríamos, por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Mas a graça foi dada através de Jesus Cristo. Estes homens dessa história não viviam. E qual que é o problema principal? Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, eles foram punidos, eles foram mortos, eles foram perseguidos por esta tribo,
uma tribo que andava de um lado para o outro, querendo ficar exatamente no caminho, para poder realmente destruir, matar a vida dos outros. E o povo tinha que andar rápido para poder assumir a terra prometida. Quando houve assentamento, quando o reino de Deus é estabelecido, Deus então agora vai cobrar justiça de todos aqueles que morreram a caminho da terra prometida. E agora vem a justiça pesada de Deus. Ninguém deveria sobrar naquele reino. Saul, politicamente, disse assim: eu vou dar um jeitinho. Querida igreja, tome muito cuidado com o jeitinho. Aliás, nós somos um povo brasileiro que dá um jeitinho para tudo. Cuidado com o jeitinho, nós estamos tentando dar um jeito no jeitinho. Porque, irmãos, tem muito de desobediência nesse jeitinho. A gente sempre dá um jeito. Não haja assim na sua vida, não faça isto. Haja pela lei, por aquilo que é reto, por aquilo que é correto. É assim que nós devemos agir. E o texto então vem para esse texto de 1 Samuel 15, 23. Vocês têm aí para a gente poder ler com a igreja? Vamos ler todos juntos, vamos lá? Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Deus rejeitou porque Ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Esse é o sentido de rebelião. Ele se rebelou contra aquilo que Deus estabeleceu. E repito, naquele tempo era lei, olho por olho, dente por dente. Eles tinham que executar tudo isso. Mas no entanto, o rei quis dar um jeito nisso tudo. E quando ele voltou, ele contou história. Olha, eu fiz tudo que era certo, eu fiz tudo que Deus mandou. Sabe um rei papudo? Você tem muita gente papuda perto de você, que fala muito? Irmãos, a gente sempre fala que quem fala muito erra mais, né, irmãos? E tem muita gente que fala demais, né, irmãos? Tá louco. Ele voltou contando história. Eu fiz tudo que Deus mandou. Mas não fez. Ele não executou. Ele fez com que os seus soldados, perto de 210 mil soldados, eles tomassem para si a riqueza daquele povo, o gado daquele povo, e tivesse benefício para ele ficar bem com todos os seus soldados. Era assim que ele queria ser rei. Só que ele não seria rei aos olhos de Deus, porque Deus nesse texto diz assim: eu te rejeito, Saul. E quando ele soube disto, quando ele foi confrontado com o seu pecado, ele ficou tão irado, tão nervoso, que ele pediu para que o servo de Deus não saísse da presença dele, agarrou nas roupas do servo de Deus e até rasgou a veste. E o profeta disse para ele: olha, do mesmo jeito que você rasgou as minhas vestes, o teu reino será dividido. E amados irmãos, não demorou muito, o reino estava dividido, a lei foi executada. Qual é o problema de Saul? O problema de Saul é a rebelião. Hoje, entronizando uma geração de filhos, os filhos se tornaram reis dos nossos lares. Erramos o alvo porque crianças precisam de pais que estejam dirigindo a vida deles. Eles se tornaram donos de tudo. Estamos vivendo uma terceira onda perigosa na sociedade. Precisamos resgatar o lar onde que existe um pai, uma mãe, existe filhos. A responsabilidade nossa, irmãos, é até o altar. A gente gera filho em amor e a nossa tarefa, ela não termina nunca. Mas a tarefa termina quando a gente leva eles no altar. E a gente leva no altar, bate nos ombros e diz o seguinte: ó, agora é com você. Agora é com você. E é difícil aquele momento, não é um momento fácil. Eles têm que viver a vida deles. É para isso que eles existem. E lá, minha filha mais velha se casou e disse assim: minha filha, casamento é um só. Nunca volte para a casa do seu pai sob nenhum pretexto, o casamento é um só. Viva com seu marido e seja abençoado. Seu lar, o lar do papai e da mamãe sempre estará aberto, mas não pense que você vai voltar para eu receber você se o casamento não der certo, etc. Você vai seguir a tua vida. Porque a minha responsabilidade é o altar e a gente aponta a direção para os nossos filhos. Temos que ser muito severos nisso. Mas como eles se tornaram reis, a turma hoje está se separando e volta tudo para a casa do pai. E vive em berço esplêndido, roupa lavada,
comida na hora certa. Até eu, irmãos, até eu tenho vontade de chegar na casa da minha mãe e dizer assim: mãe, eu vou deitar na minha cama. Ela não existe mais, é claro, né? Deitar na minha cama, vou ficar aqui, vou passar uns 2 anos aqui na casa da senhora. Isso é muito bom. Mas, irmãos, a gente tem que preparar os nossos filhos para o sucesso e para o insucesso. Mas não podemos abrir mão da prerrogativa bíblica de que uma vez no altar, você está no altar para sempre. Tua vida agora começa aqui. E quando minha filha se casou, eu disse para ela no dia do casamento dela: filha, agora é com você e com seu esposo. Lutem pelo casamento de vocês e sejam felizes para sempre. Para sempre. Claro que as portas estarão sempre abertas, mas somos severos nisso. Por quê? Porque nós não queremos dar nenhuma brecha para o diabo. Nenhuma delas. E digo mais, nós estamos adorando tanto os nossos filhos que eles se tornaram reis. O rei da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que reina. A prioridade da minha vida não são meus filhos e agora não são os meus netos, ainda que eu cuide deles com tanto carinho. A prioridade da minha vida é o meu casamento, é o meu relacionamento com a minha esposa, porque através daquele leito é que eu glorifico o nome do meu Pai. Os filhos vêm rechear. Por favor, tenham filhos, filhos é bênção. Eles são chantilly na nossa vida. E netos é sempre a cereja que a gente coloca em cima do chantilly. É lindo demais, é coisa boa. Mas, irmãos, eu tenho responsabilidade de colocar a minha descendência no lugar em questão. Hoje nós estamos adorando crianças, né? Ainda disse hoje cedo que nós vamos falar ainda de bicho, viu, irmãos? Tem gente que está cuidando mais de animalzinho do que cuidando de gente nos dias atuais. Eu chego nos bichos, por hora vou falar dos outros bichos. Mas, irmãos, animalzinho tem que ficar no seu lugar e aqueles bichinhos chamados filhos tem que ficar no seu lugar. E sabe o que eles mais precisam? Precisam de pais. Pais que estejam presentes em suas vidas, vivendo cada instante da sua vida e da sua existência, para serem adultos completos, mas acima de tudo autônomos, que vivam a sua vida. Vivam a sua vida. E claro, a gente como pai fica sentido, né? Hoje mesmo desci a Bahia Grande indo para São Caetano, eu e minha esposa. E um olhou para o outro e disse assim: está um silêncio, né? Eu falei: você sabe que hoje na hora que ia saindo da igreja eu dei uma olhada para trás procurando pelo meu filho Daniel. Mas ele já é um homem, está seguindo a vida dele. Às vezes a gente não está preparado para esse tipo de solidão do ninho vazio. Mas, irmãos, nós glorificamos a Deus através da nossa descendência. Ninguém constrói navios para ficar no porto. Nós construímos navios para eles irem pelos 7 mares e abençoarem o mundo, irmãos. Ninguém constrói um avião para simplesmente ficar voando baixo, é para voar alto. É para isso que os nossos filhos existem. Mas, irmãos, temos que ensiná-los de que eles não podem ser rebeldes. Eles têm que obedecer o que Deus manda na sua palavra, e eles serão bem abençoados sobre a face da terra. A impressão que eu tenho é que o pecado da rebelião, no caso de Saul, ele na verdade ele começa quando obedecemos parcialmente ao Senhor. Esse é o nosso pecado. Tem muita gente que diz assim: eu vou obedecer a Deus, mas não completamente. Eu não vou obedecer a Deus como eu devo obedecer. Eu vou obedecer a Deus primeiro de um jeito, depois eu melhoro, depois eu melhoro, depois eu melhoro, aí eu chego à perfeição. Irmãos, nunca obedeça a Deus parcialmente. Nunca ensine aos seus filhos a obedecer parcialmente ao Senhor. Nós temos que obedecer completamente ao Senhor e o que Ele nos manda. Temos que fazer isto. E é o que a gente percebe. A história de Saul, ele quer fazer um jogo, ele quer mostrar que ele obedeceu. Aí eu obedeci, eu fiz o que Deus mandou, mas por debaixo do pano tinha lá um monte de coisas erradas. Eu percebo que o pecado da rebelião, como mencionamos hoje cedo, está ligado ao orgulho do homem. Não sei por que razão nós temos que ser tão orgulhosos, nos orgulharmos das nossas obras, daquilo que nós fazemos. Irmãos, nós temos que ser muito humildes, como temos aprendido no jejum e na oração. Até o jejum e a oração serve para nos humilhar, para mostrar a nossa limitação, a nossa pequenez diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas nós temos muita gente tendo orgulho. Dias atrás alguém me disse assim: eu tenho um orgulho extremo dos meus filhos.
Eu disse para ele: olha, toma cuidado com esse orgulho. É orgulho que abençoa, orgulho que protege e torna eles mimados, o centro das atenções. Filhos são filhos e criança é criança, irmãos. Não sei o que está acontecendo com essa geração. Nós estamos querendo que eles façam tudo da vida, nós estamos estressando todos eles têm que ser perfeitos, fazer tudo certo, não errar em nada. E amados irmãos, olha, está difícil hoje em dia. Quanto mais escola boa a gente consegue para os nossos filhos, mais a gente pesa na vida deles, não é? As tarefas são enormes, não tem nem jeito mais de ser criança. Anos atrás, o meu filho Daniel foi para uma instituição que todo mundo entra em todas as universidades direto. Meu filho chegava lá às 7 da manhã e eu ia apanhar ele às 18h30. Irmãos, depois de 3 meses, eu falei: meu filho, uma coisa está errada. Eu sei que você precisa vencer. Eu sei que tudo isso é maravilhoso para você, mas meu filho, eu não te vejo mais. Você chega em casa, fecha aquela porta e tem que fazer o trabalho para o dia seguinte, a gente não te vê, a gente não tem comunhão. Disse para o meu filho, depois de 1 mês, nós vamos sair daqui e vamos voltar para a escola sua. Vamos voltar para a sua escola. Foi a decisão que eu tomei, porque aquela escola estava roubando meu filho de mim. E eu quero que meu filho seja criança, brinque comigo, jogue travesseiro no pai, se alegre comigo, chore comigo. O padrão está ficando tão alto que os nossos filhos estão com um peso tão grande nas suas vidas. Isso tem produzido revolta, raiva, ansiedade sem limites, e é por isso que a gente está enfrentando a primeira geração de jovens completamente estressados, porque a vida está exigindo muito deles e exige demais deles. E muitas vezes eles começam a se rebelar, eles começam a ficar bravos com a gente, eles começam a dizer que eles não concordam, eles não admitem. E com quem eles se voltam contra? Contra o vovô e a vovó? Vem dar um pontapé no pastor da igreja? Se bem que há 3 semanas atrás um menino me deu pontapé, eu quase chutei o pai. O pai falou: pastor, me desculpa. Eu falei: mas está doendo, meu filho, precisa falar mais com esse menino aí e tal. Que negócio é dar pontapé no pastor? Que negócio é esse? A mãe disse assim: pode deixar que eu acerto esse menino. Eu falei para ele assim: ó, mamãe vai acertar com você o pontapé, viu, meu filho? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Por quê? A sociedade patriarcal se tornou matriarcal. Parece que pais e mães estavam liderando, mas agora são os filhos que estão liderando. Nasce um bebê, nasce um rei. Todo mundo é escravo do rei. Todo mundo tem que... Irmãos, vamos deixar esses bichinhos ser bichinhos, irmãos. Vamos deixar eles ser criança. A sociedade já descobriu que criança dá mais dinheiro do que pai. A mídia está mais do que nunca trabalhando e cooperando para exatamente passar esta mensagem. Mas irmãos, nós somos o povo da mensagem antiga. Nós somos o povo dos valores antigos, nós somos o povo da palavra de Deus. Nós aceitamos os princípios da palavra de Deus, e essa palavra de Deus diz assim: ei, ande com seu filho pelo caminho e conte as histórias de Deus. Ao se deitar, fale da grandeza de Deus. Ao se levantar, louve o nome do Senhor. Quando vocês estiverem à mesa comendo, fale da glória de Deus. Nós temos que impregnar na vida dos nossos filhos obediência a Deus, obediência aos pais, obediência aos adultos que estão ao redor deles. Nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, porque a rebelião ela é ensinada dentro de casa, quando na verdade mimamos, superestimamos os nossos filhos, damos tudo o que eles querem e o resultado é rebeldia. Porque quanto mais você alimenta uma criança, ela é insaciável, porque a Bíblia já detectou que o problema do coração humano é insaciável. Só Deus pode compreender o coração do homem. Tem que ter limites, pais que tenham limites. Saul nunca teve limites. Ele era de uma família escolhida, uma família especial, fazia o que queria, recebeu tudo de graça. Qual que é o resultado? Um homem que praticava rebelião contra Deus.
O pecado da rebelião está ligado também à necessidade de um homem ser aceito pelos outros. E aí chega a adolescência. O teu filho é medido na rebelião quando ele chega na adolescência. Na adolescência ele precisa ser aceito pelo grupo onde ele está. E para ser aceito pelo grupo onde ele está, ele tem que se rebelar contra os princípios estabelecidos na palavra de Deus. E aí começa o cabo de força. Aí começa o puxa de um lado e puxa do outro. Isso também aconteceu com os meus filhos. E chega um momento que a gente tem que dizer assim: ô, mocinhas, mocinho, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui dentro dessa casa existem regras, existem coisas que podem ser negociadas e coisas que são inegociáveis. Ponto. Pai, o que é inegociável? Eles nunca me perguntaram, né, o que era negociável. O que é inegociável para o pai? Eu digo assim: olha, você orar a Deus, ler a palavra de Deus, ser um homem, uma mulher de verdade, amar a igreja de Cristo Jesus, amar os seus líderes, incluindo o papai que é líder lá também. Isso é inegociável. Ir à igreja, inegociável. Você pode estar com febre, você pode estar morrendo, você pode estar com diarreia. Nós vamos colocar você primeiro na enfermaria da igreja, depois você vai para o culto. Hoje já mandei a mensagem de texto para os dois que estão nos Estados Unidos, de um lado e do outro. Foram à igreja? Porque para os meus filhos eu ensinei até que em tempo de férias a gente vai na igreja. Nós nunca tivemos folga. Pelo menos no domingo, ou pela manhã, pela noite, nós vamos na igreja mais próxima do lugar que nós estamos passeando e tudo. Nunca deixamos de ir na igreja de Jesus. A gente faz da igreja de Cristo Jesus um estímulo para a vida deles, para que eu nunca me arrependa. E é gostoso ouvir a resposta deles. Eles entenderam a mensagem, porque tem coisas que são inegociáveis. Por quê? Irmãos, nós temos que educar os nossos filhos para a vida e para a vitória. Nós não geramos filhos para povoar o inferno, como dizem as Déboras. Nós criamos filhos e geramos filhos para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu tenho que fazer a minha parte. Porque quando chegar na hora deles serem aceitos na faculdade, aceitos no colégio e tudo mais, eles sempre praticam a rebelião. Ah, eu não quero. O que tem isso, pai? O que tem aquilo? É por isso que você tem que começar bem cedo, bem cedo, bem cedo. E é por isso que com as minhas netas eu começo bem cedo. Vamos para a escola? Vamos agora orar a Deus. Papai do céu é importante. Então antes de mover o carro tem oração. Eu digo para ela: feche os olhos, preste atenção, que nada roube a atenção. Elas apertam os olhos. Em nome de Jesus, amém. E quando não fala mesmo, não ouvi aí amém. São bem pentecostal dentro do carro. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, a gente está educando para a vida, porque é minha descendência, eu amo minha descendência. E os meus filhos, Márcio e Daina, não geraram os meus 3 netos para povoar o inferno. Eles geraram filhos para a glória do Deus Todo-Poderoso. E para a gente tratar da rebeldia lá, a gente tem que começar bem cedo, sendo pais de verdade. O pecado da rebelião está sempre ligado à necessidade de aceitação. E é interessante perceber que quando a gente começa a ler a Bíblia, Deus vai falando ao nosso coração. Olha o que diz 1 Samuel 15, os versículos 22 e 23, que você tem aberto aí. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Deus rejeitou a você como rei. Olha que palavra é essa aí. Ele queria contemporizar e dizendo assim: olha, eu peguei os animais gordos, bonitão, eu dei para os soldados. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei para o soldado: vamos até Gilgal e a gente vai sacrificar o Senhor. Deus diz: não me enrola, não me enrola.
Porque tem muito crente que gosta de enrolar Deus. Deus diz assim: não me enrola. Você preservou aquele gado porque você quer ficar bem e aceito pelos seus pares. Você prefere estar de mal comigo para estar bem com o homem, com a riqueza e com esse mundo que você vive. Não pratique isto. Isto é rebelião. E para mim, rebelião é que nem a feitiçaria. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Deus não se apraz. Deus visita o coração quebrantado e contrito. Deus tem prazer nele. E nós temos que colocar isso bem certo, porque o pecado da rebelião, ele precisa ser confrontado. Hoje temos que cuidar dos nossos filhos para que lá na frente não possamos perdê-los. Por isso, temos que cuidar muito bem dos nossos filhos, porque infelizmente a rebelião faz parte do coraçãozinho deles. Eles são rebeldes por natureza. A natureza, a inclinação dos nossos filhos é o pecado como a nossa. E nós temos que tratar tudo isso com responsabilidade, para que não tenhamos a rebelião lá na frente. E crianças são muito espertas, elas sabem como os pais agem. Pode ser pequenininho, irmão, o bichinho danadinho. É verdade, já sabe disso. Já viu o bebezinho? O bebezinho você põe no berço, aí você pega no colo, parou. Já está o pecado lá. Não dá para imputar o pecado num bebezinho, mas o bebezinho está lá. Está lá já, está evidente. Come, não como. É assim. Já está lá. E muitas vezes pais novos ficam apavorados com seus filhos. Fique tranquilo, bem-vindo ao grupo. Ao grupo dos pais que vão lutar para que o pecado da rebeldia não more no seu lar, para criarmos filhos autônomos para a vida futura. Temos que falar a respeito disso, temos que contar a história de rebeldia para os nossos filhos, para que os nossos filhos sejam melhores. Temos que contar aos nossos filhos a história de que o nosso Deus Todo-Poderoso é o Deus que ama a todos sem exceção. Temos que ensinar respeito para as pessoas adultas que estão ao nosso redor. Temos que ensinar isso, irmãos. Como nós precisamos ensinar para esta geração como eles devem se comportar diante dos outros adultos. A geração nova agora, irmãos, eles não olham mais para os nossos olhos. Eles falam olhando do lado. Meu irmão, do jeito que eu fui cuidado, se um dia eu estivesse falando com um tio, com uma tia, e olhava de lado, ganhava logo um tapa na orelha. Parecer violento, mas já ganhava. Sabe como que é? Família de italiano já ganhava um cucuruco, bem dado na cabeça. Disse assim: ó, sabe o que fez? Você não olhou quando um adulto fala com você. Você tem que ter respeito pelos adultos. Esse foi o jeito que eu fui criado. Naquele tempo eu ficava meio bravo, mas hoje eu agradeço a Deus, porque papai e mamãe não erraram comigo. Eles foram abençoadores, eles acertaram comigo. Eu precisava daquilo. Quando chega na igreja não é diferente, né, irmãos? Você quer fazer um retiro com a tua turma? Bem-vindo. Você precisa ir conosco e ver de perto, que não é fácil fazer retiro aqui nessa igreja. Eles querem fazer do jeito deles, eles querem dominar o pedaço, eles querem se vestir do jeito que ele veste. A gente diz assim: aqui nessa igreja é tudo certinho aqui. No último retiro agora a questão era os shortinhos. Todo mundo queria sair tudo de shortinho. As meninas tudo de shortinho minúsculo. A Marta já falou: se o pastor te pegar na viradinha, te manda para o quarto para você vestir calça comprida. Aí eu quero ir de biquíni. Biquíni na igreja não tem. É maiozão, inteiriço. Toquinha na cabeça. Estou exagerando. Moço, nada de sunguinha, mostrando tudo aquela belezura. Nada, é shorts mesmo, short grandinho, compridinho. Eles perneiam, eles ficam bravos, eles ficam nervosos, né? Alguns dizem assim: tem um monte de igreja onde tudo é liberado. Eu falei: vai para lá, vai para lá. E depois eu vou receber um pedaço de você voltando para cá. Estamos vivendo num tempo onde que não existe moldura, não existe mais
contornos para esta geração. E cabe a nós, como adultos, estarmos colocando o contorno bonito na vida dos nossos filhos, ensinando-os a serem pessoas melhores do que nós fomos e sermos firmes, irmãos. Tem muito pai que é molenga, tem muita mãe que é uma gelatina. Ah, coitadinho dele, pastor. Ai, que dó que eu tenho. Sabe, ele só queria ficar lá na festa de formatura até às 5 da manhã. Olha, não vai ter bebida, só vai ter coquetel. Cai fora. Irmão, a gente vai na festa de formatura do filho e fica plantado meia-noite na porta e diz assim: mocinho, mocinha, meia-noite estou ali, você beija todo mundo e entra no carro e beija teu pai e vamos para casa. Meus filhos não ficam de madrugada em canto nenhum, eles estão dentro de casa, porque enquanto estiverem debaixo do meu cuidado, até não levar no altar, eles vão obedecer a ordem de casa, e a ordem de casa é bem severa, e eu agradeço a Deus porque até agora deu certo. Tem muita gente que diz: pastor, não fala que dá certo, que dá errado. Até agora deu certo, até agora deu certo. Agora, sempre tem alguém que é mais mole lá. Quem é mais mole na sua casa? Então, vamos lá. Quantas mulheres são mole com os filhos? Levante a mão. Vamos lá. Pecadoras, confessa e chora. Vamos lá, levanta a mão, irmãs. Isso aqui é a igreja de Jesus. Não tem perfeição aqui não. Perfeição é só em Brasília, irmãos. Aqui nessa igreja nós somos imperfeitos. Então tudo Deus está construindo dentro da gente, irmãos. Agora, quantos homens são mole, não sabe liderar? Vamos lá, irmãos. Pecador, confessa e chora, amém. Vamos levantar a mão, porque tem às vezes o pai não consegue, eu não consigo disciplinar, eu não consigo fazer. Irmãos, precisamos tomar posição, porque a causa é boa, são os nossos filhos. Se deixarmos eles fazer o que eles querem, nós estamos semeando dentro dos nossos lares a rebeldia futura. Eu não quero ter nenhum Saul dentro de casa, eu quero ter Samuel dentro de casa, eu quero ter Davi dentro de casa. Então a gente tem que tomar posição. Irmãos, não mata, eu garanto para você, não mata. Tem muita gente que diz: se eu for exigente, meu filho vai se rebelar. Meu irmão, se você não for exigente, ele já se rebelou contra você. Posso te garantir, já se rebelou contra você. Ele já olha o pai e a mãe como pessoas fracas. Irmãos, não podemos permitir isto. Nós pais temos que ocupar o nosso lugar e dizer para essa turminha que eles têm liderança. E sabe qual é a coisa mais bonita? John Maxwell escreve assim: todo pai que lidera bem a sua prole, os seus filhos, preparam líderes para liderar as futuras gerações. Todo pai que simplesmente abre mão das suas prerrogativas de pai e não exerce a sua liderança, coloca no mundo líderes fracos e frágeis, que jamais vão liderar o mundo em que vivemos. Irmãos, precisamos criar filhos fortes. E não tenhamos medo. Não tenhamos medo de fazer isso. Sabe por quê? O Senhor Deus Todo-Poderoso está conosco. A tarefa de pai é uma tarefa incrivelmente abençoadora. É um desafio, mas a gente tem que tomar posição. Tem que tomar posição. Pastor, e com isso eu concluo. Eu vou chegar agora em casa, pastor. Pastor, o senhor espera. Tudo vai mudar. Eu vou ser o general da reserva. Você não precisa fazer isso. Porque você tem que produzir na vida dos seus filhos o genuíno arrependimento. Mostrar a eles em amor que a rota da vida deles corre risco e pode implicar no futuro em rebeldia. Nós precisamos colocar limites para os nossos filhos. Porque o pecado da rebelião, em último lugar, leva o homem à cegueira. Os filhos vão errar e vão dizer que estão certos em errar. Foi o que aconteceu com Saul. É rebelde e está dizendo: eu tenho o direito de ser rebelde. Querida igreja, precisamos mudar, porque o interesse de Deus não se atém à aparência exterior. Ele nunca é enganado por desculpas ou pela lógica humana.
a sua atenção se volta para o coração dos nossos filhos e da pessoa que está disposta a obedecer, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Eu não sei, irmãos, seria tão fácil para esse homem dizer: eu errei. Mas ele ocupa um lugar enorme de um capítulo inteiro tentando se justificar. É uma pena. Se ele dissesse: eu errei, eu tenho errado, estaria tudo consertado na sua vida. Mas ele foi até o fim na dureza do seu coração, e Deus estabeleceu um outro rei no seu lugar, como você bem conhece a história, exatamente por causa da rebeldia do coração dele. Você foi um filho rebelde? Talvez você está colhendo agora aquilo que você semeou no passado. Eu não estou falando de rebeldia de você roubar umas laranjas do vizinho. Estou falando de rebeldia mesmo daquela. Você foi uma moça rebelde? Agora você está passando um momento de aperto com os seus filhos. Quem sabe seja um tempo de você dizer: Deus, conserta essa história. E existe conserto da parte de Deus. Não existe ninguém que reconheça o seu pecado que Deus despreze. A Bíblia diz que para um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Esse é o caminho que Saul devia ter feito. E nós, como pais, temos que admitir que às vezes a gente erra. E todos nós erramos. Erramos por zelo. Muitas vezes estamos nervosos e cometemos erros. Todos nós erramos. Estamos em construção. Mas o mais bonito é que eu quero cuidar para que eu não tenha uma geração de pessoas revoltadas com Deus, revoltada com a vida, revoltada com a sua existência. Nós precisamos tratar disso tudo de uma maneira muito grande e muito especial. Por isso eu vou orar agora e vou pedir exatamente isso. Senhor Deus, se alguém tem errado, tem sido permissivo demais com seus filhos, tem feito dos seus filhos o centro onde está orbitando o lar, Senhor, corrija rotas. Filhos precisam de paz. E irmãs queridas, quero falar agora para o grupo feminino. Tem muita mãe que quando a filha chega na adolescência, quer se parecer com a filha. É a síndrome de mãe. Quando vê que a sua filha já ganha seiozinho bonitinho, já está com um cabelinho bonitinho, todo mundo começa a se elogiar, a mãe passa por uma crise que ela quer ser filha de novo. Minha irmã, fique no teu lugar como mulher de Deus, coluna do seu lar. Tem muita mãe cocotinha querendo fazer irmãos ficar... Eu já não entendo mais nada, irmãos. Nós temos aqui um chá de mães e filhas. Tinha a mãe querendo competir com a filha. Eu disse assim: Senhor Deus, nos livre dessa encrenca. Livre dessa encrenca. Uma criança precisa de uma mãe, de um pai. Ela precisa voltar para casa e ela sabe que ali é o porto seguro dela. A mãe não quer se parecer com a filha porque ela tem uma responsabilidade mais nobre dada pelo próprio Deus, é mãe. Filho, é a mesma coisa. O pai, quando ganha a barriga e já não tem mais fôlego para correr, e o filho corre que nem um desesperado, ganha, joga futebol, aí o pai quer se parecer com o filho, aí vai lá para o campo de futebol e infarta lá no campo, tudo para se parecer. Não, rapaz, fica na lateral, fica torcendo pelo teu filho, vibre com os teus filhos, e lembre-se que os netos vão chegar, e quando os netos chegar, a festa vai ser dobrada. Mas eu quero ser pai dos meus filhos para sempre. Eu quero ser avô dos meus netos para sempre. Eu quero que eles sempre voltem e sempre tenham a certeza absoluta que no meu lar eles têm um lugar seguro. Mas cada um deles tem a sua responsabilidade, e eles precisam crescer e ter as suas responsabilidades realçadas. E por último, crie os seus filhos também para o fracasso. Crente é especialista, pelo seu otimismo de fé, a criar o filho só para as coisas boas. Meu filho, tudo vai dar certo para você, tudo vai dar certo. Irmãos, às vezes dá errado. Nós temos que preparar os nossos meninos para o fracasso. Ei, nem sempre dá certo.
Nem sempre você vai chegar na frente, nem sempre você vai ganhar, nem sempre a vida vai ser doce para você. Eu tenho que preparar meus filhos para o fracasso também, porque senão eu perco os meus filhos, os meus netos no fracasso. Como eu preciso disso tudo. Irmãos, que uma igreja como a nossa faça com que eu e você sejamos lúcidos, irmãos, que não seja nada utópico daquilo que a gente está falando. Nós não podemos manipular a mente de vocês. Vocês são livres e conscientes. Exerçam a sua liderança e abençoe os seus filhos, porque o teu ministério é a tua família, viu? Como eu digo para os meus pastores, o teu ministério em primeiro lugar é a tua família, depois aqui na igreja, porque para mim o meu primeiro ministério é realmente a minha família. No mês de maio eu sofri bastante. Nossa igreja foi convidada para ajudar a Associação Willow Creek a receber Bill Hybels na conferência com as forças militares. Nós íamos fazer tudo por ele. Seria uma oportunidade tão gostosa de dizer a Bill Hybels de novo: muito obrigado por tudo que você fez pelo mundo. Mas de repente surgiu uma emergência. Eu tinha que ir para os Estados Unidos para cuidar do meu filho caçula. Pergunto para a igreja: escolhi Bill Hybels ou meu filho? Escolhi o meu filho. Meu filho falou 2 vezes: pai, fica, eu dou um jeito aqui. Falei: não, meu filho, eu quero participar de todos os momentos da sua vida. Bill Hybels, ele já cuidou da igreja dele e da família dele, e meu ministério primeiro é você e as tuas irmãs. Eu vou cuidar de você, meu filho. Confesso para vocês, quando eu comecei a ver as fotos, ai Senhor, eu queria estar lá. Ah Senhor, eu queria estar lá. E ainda meu filho Daniel falou: ficou legal as fotos, hein pai? Ele ficou, meu filho. Meu filho, vem cá, vou tirar uma foto com você. Vou fazer questão de postar no Instagram agora. Pega a tua carteirinha, ergue aí, nós vamos tirar uma foto agora e posta aí, porque essa foto é melhor do que aquela lá de Bill Hybels em São Paulo. Sabe por quê? Porque o meu primeiro ministério é a minha família. Nesse eu não posso fracassar, porque se eu fracassar neste, eu não terei nunca autoridade de voltar a esse púlpito honrado para continuar admoestando cada um de vocês. E eu quero garantir essa igreja: se algum dia eu não puder liderar o meu lar, eu não lidero a igreja de Cristo Jesus. Eu mando a carta pedindo a minha remoção do meu cargo naquela semana. Por isso, o meu ministério é o meu lar. Homens que estão aqui, eu quero pedir que vocês fiquem em pé. O ministério de vocês é o seu lar. Ah pastor, mas eu tenho um monte de responsabilidade. Amém, Deus vai te dar mais. Mas o teu ministério principal é a tua esposa e os teus filhos. Cuide desta bênção que Deus te concedeu. E eu quero orar por vocês. Daqui a pouco vou orar por vocês também, meninas. Pai, eu entrego nas tuas mãos esse grupo lindo de homens, amigos de Jesus, amigos do noivo, homens que preservam a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, homens que preservam as promessas contidas na tua palavra. Pai de amor, abençoe este grupo masculino. Pai de amor, que todos os homens de nossa igreja, pais, que todos eles sem exceção, aqueles que são maridos, futuros pais, Pai de amor, que eles realmente recebam das tuas mãos a incumbência de que o ministério principal da vida deles é a sua família, Pai. Eles têm que ser bons esposos, bons pais, amigos dos seus amigos, amoroso com a sua igreja e com os seus líderes, e apontando sempre esta direção para os seus filhos, ó Pai. E estaremos seguros sabendo que os nossos filhos vão crescer num ambiente gostoso e saudável. Abençoe os teus servos. Tu sabes, ó Deus, que ser chefe de família hoje não é nada fácil. Exige muita sabedoria, muito suor, muita dedicação. E muitas vezes não somos compreendidos como deveríamos. Nos ajude, Pai, a cumprirmos a nossa tarefa. Somos humanos, falhos, e precisamos tanto da Tua ajuda.
Ó Deus eterno, eu te peço que não haja rebeldias no coração destes homens, mas que eles sejam realmente filhos obedientes do Deus Altíssimo, para que a lição maior ele possa passar à sua descendência, a lição da obediência. Ó Pai, abençoa este grupo tão bonito de homens, meus amigos, meus irmãos. Ó Pai, que grupo lindo, eu te agradeço por eles. Ó Pai, eu quero orar por você, menina, você mãe, você mulher. Eu quero pedir que você fique em pé. Querido Deus, eu oro por estas mulheres, para que elas sejam sábias, para que elas edifiquem o seu lar. Pai de amor, que elas possam estar atentas às necessidades dos seus filhos. A mulher é tão sensível para perceber carências na vida dos seus filhos. E Pai, que homens e mulheres juntos estejam agindo para produzir a obediência na vida dos seus filhos, sem nenhum traço de violência, mas com muitas palavras de amor, com muitas palavras de afirmação na direção dos nossos descendentes, ó Deus, para que nossos descendentes sejam abençoados sobre a face da terra. Abençoa, Senhor Deus, esse grupo tão lindo, mulheres de Deus, filhas tuas, minhas irmãs queridas e amadas, como elas são maravilhosas. Eu te louvo pela vida delas, ó Pai, que elas continuem com toda a força, sustentando os seus lares, lutando pela vida, mas trabalhando ao lado do seu marido no que diz respeito à rebeldia no coração dos filhos. Pai, trabalhe no coração delas, para que elas sejam sábias e instrutoras, abençoadas em tudo que colocarem as suas mãos a realizar. Ó Deus eterno, abençoe essas meninas, meninas tuas, princesas no teu reino, e que elas tenham realmente dentro do seu lar um ambiente gostoso e abençoado. Ó Pai, Pai de amor, eu oro por aquelas mulheres que ainda não geraram. Pai de amor, eu peço a tua bênção sobre a vida delas, e permito, ó Deus, que elas possam ter o privilégio de ter filhos. E por aquelas, ó Deus, que não geraram, que elas possam ter uma quantidade infinita de filhos espirituais, e que ela abençoe os seus filhos espirituais. Pai de amor, eu oro, ó Deus, pelos homens, pelas mulheres que estão sós. Oro, ó Deus, por jovens adultos que estão sós, e peço a tua bênção sobre as suas vidas, ó Deus amado. Dá direção, abençoa a sua vida, ó Deus. Cuide de cada um deles. Ora, ó Deus, por aquelas mulheres que são pai e mãe ao mesmo tempo. Por aqueles homens em nossa igreja, cujo casamento desfeito os torna pais e mães ao mesmo tempo. Dê forças a cada um deles. Abençoe as suas vidas, ó Deus, e que eles sejam incansáveis na tarefa de reproduzir na vida dos seus filhos, da sua descendência, uma descendência de pessoas que invoquem o teu nome e te adorem, mas acima de tudo que te obedeça. Pai, eu oro por todos os filhos que estão aqui presentes. Pai de amor, existem dois grupos na sociedade que sofrem muito. São as criancinhas indefesas e os idosos, Pai. Vivemos num tempo, ó Deus, em que os idosos estão sendo abandonados e as crianças também. Pai de amor, eu te peço que dentro da nossa igreja, que não haja nenhuma criança abandonada, que não haja nenhum adulto abandonado, Pai. Que nós possamos cuidar desta igreja como quem cuida de joias preciosas, de bênçãos incríveis que o Senhor tem nos concedido. Se a sociedade erra no seu alvo, que a tua igreja nunca erre no seu alvo. Que possamos cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas necessidades, porque a tua palavra nos diz que esta é a religião verdadeira. E Pai, permita que nunca possamos realmente tratar a rebeldia como sendo mera desobediência, mas que o Senhor nos conduza pelo caminho da tua vontade, porque crianças precisam de limites, e que o Senhor abençoe este grupo que está em pé agora,
que eles exerçam uma influência santa sobre a vida da sua descendência. E que o Senhor assim nos abençoe. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre vós, e que a comunhão, as consolações, o poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde hoje até o dia da eternidade. Amém e amém. Abrace quem está ao seu lado e diga a ele: eu te amo em Cristo Jesus. Vão em paz, queridos, que Deus os abençoe. E não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.